Dando início à leitura de mais uma obra. Gabriel, Entre Mundos e Missões. Escrito por mim, Lucy Costa. Espero que gostem. Introdução. Vivemos tempos de profunda transformação. A Terra, como escola espiritual, atravessa um momento decisivo, a transição planetária, passando de um mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração. Neste cenário, muitas almas encarnam com missões específicas, silenciosas, mas poderosas, para curar, ensinar, auxiliando no despertar coletivo. Gabriel é um desses espíritos. Sua história é uma ficção, mas profundamente inspirada em verdades espirituais. Sua jornada representa a de tantos que sentem um chamado interior, uma saudade inexplicável, uma vontade de servir sem saber exatamente como, carregando em si a luz necessária para auxiliar a humanidade. Que essa história seja um convite ao reencontro com a própria essência, uma ponte entre mundos, o visível e o invisível, o passado e o futuro, o humano e o divino. Que cada página seja uma semente de luz em seu coração. Outubro de 2025. Capítulo 1. O vazio, ou o silêncio de Gabriel. Gabriel é um jovem de 27 anos, introspectivo e solitário. Vive em uma pequena cidade do interior, cercado por montanhas e neblina. Sente-se deslocado e incompleto. Trabalha como bibliotecário e passava os seus dias entre os livros, mas carrega uma inquietação espiritual que nem as palavras mais belas conseguiam preencher. Desde criança sentia-se deslocado. Não era tristeza exatamente. Gabriel carregava uma sensação de algo que lhe faltava, uma espécie de saudade sem nome, como se tivesse deixado algo para trás, ou alguém, e não soubesse onde procurar. Não sabia se era material ou espiritual. Não sabia exatamente o que buscava, apenas sentia que havia uma presença ausente em sua vida. À noite, olhava para o céu e perguntava ao universo: quem sou eu? Por que estou aqui? O relógio da biblioteca marcava 17 horas e 42 minutos. O sol já se escondia atrás das montanhas, tingindo o céu de um laranja melancólico. Gabriel fechou o último livro do dia, uma coletânea de poemas místicos, e suspirou. A sala estava silenciosa como sempre, mas o silêncio não era paz, era ausência. Ele se levantou, caminhou entre as estantes e parou diante da janela. Lá fora, a cidade parecia seguir o seu ritmo automático. Carros, passos apressados, vozes distantes. Gabriel observava tudo como quem assiste a um filme do qual não faz parte. Naquela noite, ao organizar uma prateleira esquecida, encontrou um livro antigo, empoeirado, com a capa desgastada e o título quase ilegível: Entre Dois Mundos. Ao abrir, uma dedicatória escrita à mão chamou a sua atenção. Aos que buscam sem saber o que buscam, que este livro seja um espelho da alma. Era uma obra espírita. Gabriel sentiu um arrepio. Sentou-se ali mesmo no chão da biblioteca e começou a ler, e foi tomado por uma emoção inexplicável. As palavras pareciam conversar diretamente com a sua alma. Algo profundo desperta dentro dele. As páginas narravam experiências de espíritos em busca de evolução. E falava também de reencarnação,
missões, encontros além do tempo. Cada palavra parecia acender uma luz dentro dele. E Gabriel começou a questionar a sua origem, o seu propósito. Naquela noite, não voltou para casa. Dormiu ali, com o livro sobre o peito e o coração inquieto. No meio da madrugada, acordou com uma sensação estranha, como se alguém o chamasse. Não com voz, mas com presença. Gabriel. Ele olhou ao redor. Nada. Mas sentia. Era como se essa memória esquecida tentasse emergir. Você não está só. Nunca esteve. Gabriel fechou os olhos e deixou-se levar por aquela vibração. Sentiu uma paz que há muito não experimentava e uma certeza silenciosa. Algo estava prestes a mudar. Nos dias que se seguiram, tudo parecia diferente. As pessoas, os sons, os cheiros. Gabriel sentia que o mundo material era apenas uma camada e que havia algo por trás, esperando para ser revelado. Capítulo 2. A partida. Naquela manhã cinzenta, com o coração inquieto e a alma em ebulição, Gabriel arrumou sua mochila com poucos pertences. Um caderno, uma muda de roupa, uma garrafa de água e o livro Entre Dois Mundos. Deixou a chave da biblioteca sobre a mesa sem avisar ninguém, abandona tudo e sai pela estrada sem destino, sem mapa, guiado apenas pela intuição. Se eu sou ponte, eu preciso caminhar até onde há dor. E onde há dor, há luz esperando para nascer. O céu ainda estava escuro quando Gabriel cruzou o último quarteirão da cidade. O silêncio da madrugada parecia respeitar a sua decisão. A mochila pesava pouco, mas o coração carregava uma mistura de medo e esperança. Ele não sabia para onde ia, apenas sabia que não podia mais ficar. O vento frio da manhã tocava o seu rosto como um sussurro. Você está indo na direção certa. A cada passo, sentia que deixava para trás não apenas a cidade, mas uma versão antiga de si mesmo. O silêncio da estrada era diferente do silêncio da solidão. Era um silêncio vivo, cheio de sinais sutis. O vento parecia sussurrar verdades esquecidas, e o céu, mesmo nublado, o acolhia como um velho amigo. A estrada de terra se estendia diante dele como um convite. A cada passo sentia que deixava para trás não apenas a cidade, mas uma versão antiga de si mesmo. Após horas de caminhada, parou sobre uma árvore para descansar. Sentou-se, bebeu água e abriu o caderno que trouxera. Escreveu. Primeiro dia. Não sei onde estou, mas eu sinto que eu estou mais perto de mim. Fechou os olhos e por um breve instante sentiu presenças espirituais. Viu uma luz dourada diante de si, uma figura masculina, serena, com olhos profundos. Apareceu em sua mente. Era Elias. Gabriel, disse a voz clara como se estivesse ao seu lado. A terra está em transição. Muitos dormem, mas você acordou. Sua missão é ajudar outros a despertar. Gabriel abriu os olhos ofegante. Sentia-se tocado por algo maior. A mensagem era clara. Ele não estava apenas em busca de si mesmo. Estava em uma missão. Ele não sabia se era sua mente ou algo além, mas confiava. Gabriel passou por vilarejos, cruzou trilhas e dormiu sobre as estrelas. Conheceu pessoas simples, ouviu histórias de fé, dor e superação. Em cada encontro, algo dentro dele se transformava.
a sentir que há algo maior em sua jornada. Era como se o universo estivesse lhe mostrando que a sua busca não era por um lugar, mas por um estado de consciência. Em uma noite fria, ao se abrigar em uma pousada modesta, sonhou com uma mulher de olhos serenos que lhe dizia: Gabriel, o que você procura não está fora. Está no reencontro com o que você já foi e com o que ainda pode ser. Ao acordar, sentiu uma paz profunda. Começou a escrever em seu caderno não sobre o que via, mas sobre o que sentia. Suas palavras falavam de amor, de vidas passadas, de encontros espirituais e de uma força invisível que o guiava. A estrada, antes incerta, agora era sagrada. Cada passo era uma oração. Gabriel não sabia onde chegaria, mas sabia que estava no caminho certo. Capítulo 3. A Fazenda dos Espíritos. O sol já se escondia atrás das colinas, quando Gabriel, coberto de poeira e cansaço, avistou uma fazenda cercada por árvores antigas e campo verde do milharal. Capítulo 3. A Fazenda dos Espíritos. O sol já se escondia atrás das colinas, quando Gabriel, coberto de poeira e cansaço, avistou uma fazenda cercada por árvores antigas e um campo verdinho de milharal. O portão de madeira rangia com o vento entreaberto, como se o lugar o convidasse a entrar. O cheiro de terra molhada trazia uma sensação de acolhimento. Ele hesitou, mas a fome e a exaustão o empurraram para dentro. Foi recebido por um senhor de chapéu de palha e mãos calejadas, seu Joaquim. O homem o olhou com atenção, como quem olha além da aparência. Boa tarde. Desculpe incomodar, disse Gabriel com humildade. Estou viajando sem rumo. Eu preciso de água, comida e um lugar para dormir. Eu posso trabalhar em troca. Depois de um silêncio que parecia pesar séculos, seu Joaquim respondeu: Aqui quem trabalha com o coração sempre tem lugar. Pode ficar. Amanhã cedo começa com a horta. Gabriel agradeceu com os olhos marejados. Sentia que aquele lugar não era apenas um abrigo. Era parte do caminho. Naquela noite jantou com a família da fazenda. Seu Joaquim, Dona Lourdes e Ana Clara, uma jovem de 23 anos, cabelos castanhos ondulados, de olhar profundo, silêncio inquietante e possuidora de sensibilidade espiritual. Ana Clara trabalha na fazenda, auxiliando nos serviços domésticos. A comida era simples, mas o ambiente era acolhedor. Durante o jantar conversavam e Dona Lourdes comentou: Sabe, Gabriel, às vezes a gente recebe pessoas que não vêm só com os pés, vêm com a luz. Você tem algo diferente. Gabriel sorriu tímido. Eu não sei o que é. Eu só sei que eu preciso descobrir. Ana Clara o encarou com intensidade. Você sente, não sente? O que não se vê. Sim, desde sempre. Ela baixou os olhos como quem reconhece algo antigo. Eu também. Mais tarde, em um pequeno quarto ao lado do galpão, onde lhe foi designado dormir, embalado pelo som dos grilos e o cheiro da terra, Gabriel escreveu: Hoje encontrei abrigo, mas mais do que isso, eu encontrei sinais. A estrada não é só física, é espiritual. E talvez eu esteja começando a lembrar. No dia seguinte, o sol nascia tímido por trás das colinas, quando Gabriel acordou com o canto do galo e o cheiro de café fresco vindo da cozinha. A cama simples, o quarto de madeira,
O silêncio do campo trazia uma paz que ele nunca havia sentido na cidade. Era como se a terra o acolhesse, como se dissesse: aqui você pode começar de novo. Dona Lourdes estava na varanda, com um terço entre os dedos e os olhos fechados. Dormiu bem, meu filho? Perguntou ela sem abrir os olhos. Dormi como se estivesse em outro mundo, respondeu Gabriel com um sorriso tímido. Ela abriu os olhos e o encarou com ternura. Talvez tenha estado mesmo. Às vezes, o espírito se desprende à noite para lembrar o que veio fazer aqui. Gabriel sentiu um arrepio. Aquela mulher parecia enxergar além da superfície. Sobre a mesa de madeira que havia na varanda, um de jejum farto, com um bule de café fumegante. Dona Lourdes o convidou a comer. Seu Joaquim emprestou-lhe roupas para o trabalho e o levou ao terreiro até a horta. O trabalho era simples: capinar, regar, colher, mas cada gesto parecia uma meditação. Gabriel sentia que, ao tocar a terra, tocava também a sua própria essência. A terra ensina, rapaz, disse seu Joaquim enquanto arrancava ervas daninhas. Ensina a esperar, a cuidar, a confiar. E tudo isso serve para a nossa alma também. Gabriel ouviu em silêncio. Sentia que aquelas palavras tinham mais peso do que pareciam. Uma semana se passou. Gabriel passou a ajudar com tarefas simples: capinar, colher, alimentar os animais. Cada gesto era uma meditação. Sentia que a terra o ensinava mais do que os livros, sobre paciência, ciclos e a força invisível que sustenta a vida. Algumas noites, Ana Clara ia até o galpão procurar Gabriel. Já havia alguns dias passaram a conversar sobre suas experiências. Ela lhe contou sobre seus sonhos premonitórios, encontro com os espíritos de familiares e uma sensação constante de missão. Ana Clara era discreta, mas havia algo em seu olhar que a inquietava, como se ela soubesse algo que ele ainda não sabia. Você sonha muito? Perguntou ela sem tirar os olhos dele. Desde que cheguei aqui, sim. Sonhos estranhos, com luzes, vozes, lugares que eu nunca vi. Não são sonhos, são lembranças de outra vida. Gabriel a encarou surpreso. Lembranças? De outras vidas, de outros planos. Eu também os tenho, desde criança. Ele sentiu o coração acelerar. Era como se ela estivesse colocando em palavras tudo o que ele não conseguia explicar. Às vezes, eu sinto que fui mãe de alguém que ainda não nasceu, disse ela olhando as estrelas. E eu sinto que eu fui filho de alguém que ainda não conheci, respondeu Gabriel. A conexão entre eles era espiritual, profunda, sem rótulos. Ana Clara o ajudou a entender os sinais, a interpretar os sonhos e a confiar na própria intuição. Gabriel contou que naquela noite, ao guardar ferramentas no galpão, sentiu uma mudança súbita no ambiente. O ar ficou denso, o silêncio se aprofundou, e então uma presença. Não via nada, mas sentia. Uma energia suave, como se alguém estivesse ali observando. De repente, uma imagem surgiu em sua mente. Um homem de barba branca, olhos serenos, envolto em uma luz dourada. Gabriel, não temas, estou contigo. Sou Elias e tua missão começa agora. Então, nessa hora, caiu de joelhos tomado por uma emoção inexplicável. Chorou, não de medo, mas de reconhecimento. Era como reencontrar um pai perdido. Ao seu lado, Ana Clara, atenta, escutando-o, também sentiu algo invisível. Você viu, não viu? Ele assentiu, ainda em lágrimas, pela emoção do seu relato. Ela se aproximou mais dele,
Colocou a mão sobre seu ombro e disse: Elias também me visita. Ele nos guia. Estamos aqui por uma razão maior. Durante as noites conversava com Dona Lourdes, esposa de seu Joaquim, que era espírita e mantinha um pequeno altar com livros e imagens. Ela percebeu a inquietação de Gabriel e lhe disse: Você não está perdido, meu filho. Está sendo guiado. Às vezes, o espírito precisa se sujar de terra para se limpar por dentro. Essas palavras o tocaram fundo. Gabriel começou a ajudar nas reuniões espíritas que Dona Lourdes organizava para os trabalhadores da região. Sentia que estava exatamente onde precisava estar. Gabriel começou a perceber mudanças sutis. Sentia as emoções das pessoas. Ouvia sussurros em momentos de silêncio. Sonhava com lugares que pareciam mais reais do que o mundo físico. Dona Lourdes lhe explicou: A Terra está em transição, Gabriel. Está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. E muitos espíritos, como você e Ana Clara, vieram com missões para ajudar nesse processo. Mas por que eu? Porque você aceitou, antes de nascer, e agora está começando a lembrar. Você carrega uma saudade que não sabe de onde vem, disse ela. Nas reuniões espíritas de Dona Lourdes, Gabriel ouvia histórias de cura, reconciliação e fé. Ele se sentia muito bem de estar ali. Certa noite, ao meditar sobre o céu estrelado, teve outra visão. Um campo de luz, onde espíritos caminhavam em paz. Um deles se aproximou e disse: Gabriel, tua jornada é de semeadura. O que plantares agora florescerá em outras vidas. Naquela noite, com lágrimas nos olhos e o coração leve, Gabriel escreveu em seu caderno: A fazenda não é apenas um lugar, é um portal. Aqui a terra cura, os espíritos falam e a alma desperta. Sinto que eu estou me tornando quem sempre fui e que a minha missão está apenas começando. Naquela fazenda, entre o trabalho e o silêncio, Gabriel encontrou não apenas abrigo, encontrou propósito. Capítulo 4. Ana Clara. O céu estava limpo naquela manhã e o aroma de pão fresco se espalhava pela cozinha da fazenda. Gabriel observava Dona Lourdes a preparar o café, enquanto Ana Clara, em silêncio, tirava do forno o pão quentinho. Havia algo diferente nela, uma serenidade que não combinava com a sua juventude. Era como se carregasse séculos nos olhos. Gabriel observava os gestos delicados da moça, a forma como ela tocava cada alimento como se fosse sagrado. Sentia que havia algo nela que o atraía, não como paixão, mas como reconhecimento. Após o café, Ana Clara o convidou para caminhar até o pomar. Gosto de vir aqui quando preciso ouvir o que não se fala, disse ela enquanto pisava descalça a grama molhada pelo orvalho da noite. Gabriel a seguiu curioso. Você me falou outra noite sobre lembranças de outras vidas. Como sabe que são reais? Ela parou diante de uma árvore frondosa, tocou o tronco e respondeu: Porque elas não vêm como histórias, vêm como sentimentos, como saudade de algo que eu nunca vivi nessa vida, mas que me pertence. Gabriel sentiu um nó na garganta. Era exatamente o que ele sentia desde criança. E você, já viu algo sobre mim? Ana Clara olhou para ele com profundidade. Sim, em sonhos. Você era um curandeiro. Trabalhava com ervas, com energia. E eu era uma mulher mais velha. Te guiava, te ensinava a ouvir os espíritos da floresta. Gabriel ficou em silêncio. A imagem fazia sentido.
Era como se algo dentro dele dissesse: sim, isso já aconteceu. Naquela noite, Gabriel teve um sonho vívido. Estava em uma aldeia cercado por crianças e plantas medicinais. Ana Clara, mais velha, o observava com carinho. Um espírito de luz apareceu e disse: vocês caminham juntos há muitas vidas, e nesta vieram para servir a transição. Amanheceu. Gabriel acordou e antes mesmo do café, ele buscou por Ana Clara e soube que estava no terreiro e correu até lá. Encontrou Ana Clara terminando de varrer as folhas do pomar e depois sentou-se num tronco caído, com o olhar no horizonte onde se viu o sol que havia despontado. Ela gostava de ficar ali em meditação. Eu sonhei com você, com a aldeia, com Elias. Ela abriu os olhos emocionada. Eu também. E ele disse que a nossa missão começa aqui. Dona Lourdes o chamou para uma conversa após o almoço. Sentaram-se sobre a sombra de uma mangueira e ela falou com a voz firme: vocês dois não estão aqui por acaso. A terra está em mudança. Muitos espíritos estão encarnando com missões específicas. E vocês são parte disso. Gabriel e Ana Clara se entreolharam. Missões? Perguntou Gabriel. Sim, de cura, de acolhimento, de despertar. Vocês têm mediunidade, mas mais do que isso, têm compromisso espiritual. Elias me avisou antes de vocês se encontrarem. Ana Clara segurou a mão de Gabriel. Então é hora de começar. Na semana seguinte, uma vizinha da fazenda, Dona Zefa, veio pedir ajuda. Estava sofrendo com insônia, angústia e sonhos perturbadores. Gabriel e Ana Clara a receberam no galpão, local onde Dona Lourdes, também presente, montara o seu pequeno altar, um espaço de oração. Durante a conversa, Gabriel começou a sentir uma presença. Fechou os olhos e viu um homem triste com roupas antigas, segurando um rosário. Sinto uma energia paterna. Seria seu pai? Perguntou Gabriel com voz suave. Ele quer que você saiba que está tudo bem e que você precisa se perdoar. Dona Zefa chorou. O pai havia falecido há 15 anos e ela carregava a culpa por não ter estado presente. Ana Clara impôs as mãos sobre ela e começou a orar. Uma luz suave envolveu o ambiente. Dona Zefa sentiu uma paz profunda e ao final disse: eu não sei o que aconteceu, mas eu sinto que algo saiu de mim, como se eu tivesse sido abraçada por Deus. Naquela noite, Gabriel e Ana Clara sentaram-se sobre as estrelas. Você acha que estamos prontos para o que vem? Perguntou ele. Não sei se estamos prontos, mas estamos juntos, e isso já é luz suficiente para começar. Gabriel sorriu. Sentia que pela primeira vez não estava só, e que a sua missão, embora grande, era possível, porque agora caminhava com alguém que também lembrava. A conexão entre eles foi imediata, não romântica, mas espiritual. Juntos passaram a estudar, meditar e compartilhar experiências. Ana Clara lhe disse: tenho certeza que caminhamos juntos em outras vidas, mas o mais bonito é que agora caminhamos conscientes. Gabriel finalmente compreendeu o que buscava. Não era alguém, mas o reencontro com a sua essência. E ao se preencher de amor e propósito, atraiu almas que vibravam na mesma frequência. Quando eu te vi, eu senti que já te conhecia, mas eu não sabia de onde, disse Gabriel.
Numa tarde de domingo, enquanto ajudava Dona Lourdes a organizar os livros do pequeno altar, ela olhou para ele com ternura e disse: Você tem luz nos olhos, Gabriel, mas essa luz não é para ficar guardada aqui, é para iluminar outros caminhos. Gabriel já estava há 2 meses na fazenda. Seu corpo se acostumara ao ritmo da terra, mas a sua alma começava a sentir um novo chamado. Era como se algo o puxasse para além dos limites da propriedade. Uma voz silenciosa, vinda de dentro, que dizia: é hora de seguir. Capítulo 5. O chamado. A voz do invisível. Gabriel já estava há mais de 2 meses na fazenda do seu Joaquim e Dona Lourdes. A rotina simples, os cuidados com a terra e os momentos de silêncio haviam transformado a sua alma. Mas algo novo começava a se manifestar. Sonhos vívidos, sensações estranhas e uma presença constante que parecia observá-lo com carinho. Certo dia, no final da tarde, enquanto lavava os pés no riacho atrás da casa, ouviu uma voz suave como um sussurro dentro da mente. Gabriel, está chegando a hora. Assustado, olhou ao redor. Não havia ninguém, mas o coração acelerado e a pele arrepiada confirmavam não era imaginação. Correu até a casa e encontrou Dona Lourdes preparando chá de camomila. Dona Lourdes, eu ouvi uma voz. Não sei explicar. Era como se falasse dentro de mim. Ela sorriu com serenidade. Meu filho, quando o espírito está pronto, o véu começa a se abrir. Você está despertando para a sua mediunidade. Gabriel sentou-se à mesa confuso. Mediunidade? Mas eu não vejo espíritos, eu não ouço com clareza. Ainda não, mas já sente. E isso é o primeiro passo. Elias, o espírito que te acompanha, tem tentado se comunicar. Ele quer que você se lembre da missão que aceitou antes de nascer. Gabriel ficou em silêncio. A ideia de ter uma missão espiritual lhe parecia grandiosa demais, mas algo dentro dele dizia que era verdade. À noite, Dona Lourdes organizou uma reunião espiritual especial no galpão. Os trabalhadores da fazenda, vizinhos e buscadores da região se reuniram em silêncio. O ambiente estava carregado de expectativa. Gabriel e Ana Clara se sentaram lado a lado. Dona Lourdes iniciou a prece. E logo o ambiente mudou. O ar ficou mais leve, como se uma brisa invisível percorresse o espaço. Gabriel fechou os olhos e em poucos segundos sentiu a presença de Elias com uma clareza nunca antes experimentada. Sua voz ecoou dentro dele, mas também parecia ser ouvida por todos. Filhos, a terra está em transição. A dor que se espalha é o reflexo da purificação. Muitos estão despertando, mas precisam de guias. Vocês são esses guias, e chegou o momento de seguir. Ana Clara começou a chorar em silêncio. Gabriel apertou a sua mão. Há um lugar onde a luz precisa ser acesa. Uma comunidade esquecida onde almas em sofrimento aguardam auxílio. Sigam para o Vale das Pedras. Lá a missão se expandirá. A mensagem cessou. O silêncio que se seguiu era reverente. Todos sabiam que algo havia sido revelado, mesmo que não compreendessem totalmente. Naquela mesma noite sonhou com um salão de luz, onde espíritos se reuniam em torno de uma mesa. Elias estava lá, com um semblante sereno. Ele se aproximou e disse: Gabriel, a fazenda foi tua escola. Agora é tempo de servir. Há almas esperando por ti nas montanhas. Você escolheu ser ponte entre os que sofrem e os que amam.
entre os que esqueceram e os que se lembram. Sua mediunidade será instrumento de cura, mas para isso precisa seguir viagem a um lugar onde a comunicação é mais clara. Lá você será preparado. Ao acordar, Gabriel sabia que precisava partir. Contou tudo a Dona Lourdes e seu Joaquim durante o café da manhã. Então é hora de ir, disse seu Joaquim, com os olhos marejados. Mas saiba que essa terra sempre será sua casa. Ana Clara sentia que precisava seguir junto. A missão a ser desenvolvida era dos dois e não tinham mais nenhuma dúvida a respeito. Seu Joaquim e Dona Lourdes também sentiam isso e só recomendou a Gabriel que cuidasse bem de Ana Clara. Dona Lourdes os ajudou a reunir mantimentos, água, livros espirituais e objetos de proteção. Aconselhou aos dois que era bom registrar suas experiências. Escrevam tudo o que viver. Um dia essas páginas vão despertar outras almas. Ela entregou a Gabriel um pequeno cristal e disse: quando estiver em dúvida, segure isso. Ele vai te lembrar da luz que carrega. Seu Joaquim, com os olhos marejados, disse: vocês são como sementes que o vento leva, mas onde caírem, vão florescer. Gabriel abraçou o casal com gratidão profunda. Vocês foram o meu lar quando eu não sabia quem era. Agora, sei que eu preciso levar esse lar para outros. Ana Clara, com lágrimas de gratidão, se despediu carinhosamente do casal. Gabriel pegou sua mochila, o cristal. Em companhia de Ana Clara, seguiram pela estrada guiado pela fé. A estrada para o Vale das Pedras era longa e pouco conhecida. Cruzava montanhas, riachos e vilarejos esquecidos pelo tempo. Durante a caminhada, Gabriel e Ana Clara vivenciaram fenômenos espirituais intensos, sonhos lúcidos, visões de espíritos em sofrimento e mensagens espontâneas que surgiam como lampejos de consciência. Certa noite, acamparam sobre uma figueira antiga. Gabriel teve um sonho com uma multidão de pessoas vestidas de branco, caminhando em direção a uma luz. Elias apareceu e disse: essas são as almas que vocês vão tocar. Cada gesto, cada palavra, cada oração será como uma chave. Vocês não só curam, vocês despertam. Ao acordar, Gabriel compartilhou o sonho com Ana Clara. Eu vi também, disse ela, e senti que não estamos indo apenas para ajudar, estamos indo para lembrar quem somos. Seguiram viagem e, após dias de caminhada, alcançaram uma trilha que levava à serra. Subiu por horas sentindo o cansaço físico, mas uma leveza espiritual. No alto, na última curva, antes de avistarem o Vale das Pedras, pararam para descansar. O lugar era árido, silencioso, mas carregava uma energia densa, como se ali houvesse dor acumulada há séculos. Gabriel olhou para Ana Clara. Pronta? Ela sorriu com os olhos brilhando. Sempre estive. Eles deram as mãos e seguiram. A missão estava apenas começando. Capítulo 6. No Vale das Pedras. Enfim, após dias de caminhada, chegaram a um vilarejo escondido entre as montanhas. O Vale das Pedras não era um lugar comum, cercado por montanhas silenciosas e árvores retorcidas, carregava uma energia densa, como se o tempo ali tivesse parado. Gabriel e Ana Clara chegaram ao entardecer com os pés cansados e o coração em alerta. O vilarejo era pequeno, com casas simples e moradores desconfiados. Mas havia também olhares tristes que pareciam pedir ajuda. Olhos que carregavam dor, medo e uma esperança silenciosa.
Era uma comunidade espiritualista. Não havia igreja católica e se reunia uma vez na semana com a irmã Helena, a única médium do local. A pequena comunidade foi denominada pelos moradores de Aurora. Eram bons vizinhos, trabalhadores. Trabalhavam em comunidade, uns ajudando os outros, vivendo em harmonia com a natureza. A irmã Helena comandava a reunião religiosa. Ensinou a todos a praticar a meditação, estudos sobre reencarnação, sobre as plantas. Gabriel e Ana Clara foram recebidos atenciosamente pela irmã Helena, uma mulher de cabelos brancos, de fala suave e olhar profundo, que pareciam enxergar além da matéria. Vocês chegaram. Elias me avisou que vocês viriam. Venham, sejam bem-vindos. Entrem. Vou hospedá-los até que encontrem um lugar para se instalar. Gabriel entendeu que a sua jornada não era apenas de busca, era de missão. Naquela comunidade, eles estavam decididos a dar continuidade no desenvolvimento da mediunidade, ajudar a irmã Helena em atendimentos espirituais e escreveria tudo sobre suas experiências para inspirar outros buscadores. Irmã Helena acrescentou: aqui, a comunicação com o plano espiritual é mais clara, mais intensa e há muito trabalho. Estão preparados? Gabriel respirou fundo. Não sei se estou preparado, mas eu estou disposto a aprender e vou me dedicar. Nos dias seguintes passou por sessões de meditação profunda, estudos sobre desdobramento espiritual e práticas de psicografia. Descobriu que a sua mediunidade era rara. Ele não apenas sentia os espíritos, ele os compreendia. Durante uma sessão de regressão espiritual, viu flashes de uma vida passada como curandeiro em uma aldeia indígena. Elias lhe disse: Filho, você já foi ponte antes. Agora é tempo de lembrar. Tua jornada de reencontro, o amor que busca está em ti e se manifestará quando compreender que a solidão é apenas o véu da ilusão. Gabriel chorou, não de tristeza, mas de reconhecimento. Sentia que Elias era alguém que o conhecia profundamente, alguém que o acompanhava há muito tempo. Essas palavras ecoaram em seu coração. Sentia que finalmente compreendia quem era e por que havia nascido. No alto da colina encontraram uma casa de madeira abandonada. O telhado estava parcialmente destruído, mas as paredes ainda resistiam. Gabriel entrou primeiro, sentiu um arrepio. O ambiente estava carregado, como se ali houvesse histórias não contadas. O céu estava coberto por nuvens densas e o ar carregava uma eletricidade silenciosa. Gabriel sentiu com o coração acelerado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ana Clara estava atenta, com os olhos fechados e o cristal de Dona Lourdes entre as suas mãos. Você sentiu? Perguntou ela sem abrir os olhos. Sim, como se o mundo estivesse em pausa, esperando por algo. Ela abriu os olhos lentamente e em seguida os fechou para afirmar: aqui é o lugar. Elias quer que comecemos aqui. Gabriel assentiu. Começaram a limpar, consertar, organizar e transformar o espaço que seria um ponto de luz para o que se comprometeram a fazer. Montaram um pequeno altar com velas, cristais e livros espirituais. A cada gesto sentiam que algo se transformava, como se o ambiente respirasse alívio. Na 10ª noite, uma mulher chamada Marta, orientada pela irmã Helena, os procurou em busca de ajuda. Tinha os olhos fundos, a pele pálida e uma expressão de desespero. Eu não durmo há semanas, disse ela. Ouço vozes, sinto que alguém me observa. Já fui ao médico, tomei remédios, nada funciona. Gabriel e Ana Clara
a acolheram com carinho. Durante a conversa, Gabriel começou a sentir uma presença. Fechou os olhos e viu um homem envolto em sombra, com os olhos cheios de culpa. Marta, há alguém que precisa do seu perdão, disse Gabriel com a voz suave. Seu irmão, ele partiu com mágoa e está preso à dor. Marta começou a chorar. O irmão havia falecido em um acidente após uma discussão violenta entre os dois. Ana Clara impôs as mãos sobre ela e começou a orar. A energia no ambiente mudou. Gabriel sentiu a sombra se dissolver, como se o espírito tivesse sido libertado. Ele está em paz agora, disse Ana Clara, e quer que você também esteja. Marta saiu dali diferente, leve, silenciosa, mas com os olhos brilhando. Durante uma meditação profunda, Gabriel teve uma visão intensa. Estava no mesmo vale, mas em outra época. Viu-se como um jovem sacerdote, realizando rituais de cura. Ana Clara estava ao seu lado como uma guardiã espiritual. Elias apareceu e disse: Este vale já foi sagrado, mas foi esquecido. Vocês vieram para reacender a luz e para curar o que foi ferido há séculos. Ao acordar, Gabriel compartilhou a visão com Ana Clara. Eu vi também, disse ela, e senti que esse lugar guarda memórias nossas, memórias de missão. Nos dias seguintes, mais pessoas começaram a aparecer. Crianças com pesadelos, idosos com angústia, jovens em busca de sentido. Gabriel e Ana Clara atendiam com amor, sem pressa, ouvindo, acolhendo, orando. 3 vezes na semana, eles se reuniam às 19 horas para estudos e atendimentos, recebendo comunicações espirituais. Gabriel começou a estudar sobre reencarnação, mediunidade e os laços espirituais que transcendem o tempo. A casa abandonada tornou-se um ponto de luz, e o Vale das Pedras começou a mudar. As árvores pareciam mais vivas, os moradores mais abertos, o ar mais leve. Gabriel escreveu em seu caderno: A transição planetária não é apenas global, é íntima. Cada alma que desperta é um passo da Terra rumo à regeneração. E aqui nesse vale esquecido, estamos acendendo pequenas chamas que juntas formarão um novo amanhecer. Capítulo 7. Os que sofrem. Na casinha de madeira no alto da colina, Gabriel começou a atender pessoas da comunidade Aurora, em sofrimento espiritual. Eram homens e mulheres atormentados por perdas, culpas, vícios e dores invisíveis. Durante uma sessão de passe espiritual, uma senhora chamada Dona Marli começou a chorar compulsivamente. Gabriel, ao impor as mãos, teve uma visão. Um menino de 8 anos com os olhos tristes segurando um brinquedo quebrado. Seu filho quer que você saiba que ele está bem. Ele te perdoa, disse Gabriel sem saber como sabia. Dona Marli desabou. O menino havia falecido há 2 anos em um acidente. Ela nunca se perdoara. A partir daquele dia, Gabriel passou a receber mensagens espontâneas. Espíritos vinham até ele em sonhos, visões e sensações. Elias o orientava dizendo: A dor é o portal. Quando você abre a dor do outro, abre espaço para a luz entrar. Gabriel e Ana Clara atendem pessoas em sofrimento. Recebem mensagens de espíritos desencarnados e ajudam em processos de cura emocional e espiritual. Ambos enfrentam desafios espirituais mais complexos. Aprendem sobre proteção energética e percebem que a sua missão está sendo observada tanto pelas forças da luz
como também os da sombra. Fortalece a sua fé e amplia a sua atuação. Aquela casa, no alto da colina, antes abandonada, agora era chamada pelos moradores da região de Casa da Luz. Gabriel e Ana Clara atendiam diariamente pessoas em busca de consolo, orientação e cura. Mas com o aumento da luz, também vieram as sombras. Certa manhã, um jovem chamado Rafael chegou à Casa da Luz. Tinha os olhos vermelhos, a voz trêmula e uma energia pesada ao redor. Eu não sei mais quem eu sou, disse ele. Ouço vozes que me mandam fazer coisas ruins. Às vezes eu sinto que não sou eu. Gabriel pediu que Rafael se sentasse diante do altar. Acendeu uma vela, fez uma prece e começou a sentir a presença de um espírito perturbado. Era um homem envolto em dor e revolta. Ele está preso à culpa, disse Gabriel. Foi vítima de violência e nunca se perdoou por não ter reagido. Agora busca vingança através de você. Ana Clara impôs as mãos sobre Rafael e começou a orar em voz baixa. A energia no ambiente se intensificou. Gabriel sentiu uma pressão na cabeça como se estivesse sendo testado. Elias apareceu em sua mente com clareza. Não lutem contra a sombra. Iluminem-na. O espírito não é inimigo, é um irmão em sofrimento. Gabriel respirou fundo, mudou sua abordagem e falou com firmeza. Irmão, você não está só. Há luz para você. Há perdão, libere a dor, volte para a paz. A energia começou a se dissolver. Rafael chorou compulsivamente. O espírito se afastou envolto por uma luz suave. O ambiente ficou leve como se uma tempestade tivesse passado. Após o atendimento, Ana Clara estava exausta, Gabriel também. Irmã Helena, que havia chegado para visitar, os alertou. A missão de vocês é linda, mas exige preparo. A luz atrai, mas também desafia. Protejam-se, orem, fortaleçam a fé. Ele ensinou técnicas de proteção energética, banhos de ervas, círculos de luz, uso de cristais e preces específicas. Gabriel e Ana Clara começaram a aplicar esses cuidados diariamente. Gabriel escreveu em seu caderno: a dor alheia é um convite à compaixão, mas também um teste de equilíbrio. A missão não é apenas servir, é também aprender a se manter inteiro. Certa noite, durante uma meditação, Gabriel teve uma visão inquietante. Viu seres sombrios observando a Casa da Luz à distância. Não eram espíritos comuns, eram consciências ligadas à ignorância coletiva que resistiam à transição planetária. Elias apareceu e disse: a luz incomoda os que vivem na escuridão. Mas não temam, vocês estão protegidos e há muitos outros como vocês espalhados pelo mundo, acendendo pontos de regeneração. Gabriel despertou da meditação com o coração acelerado. Compartilhou a visão com Ana Clara. Estamos sendo observados, disse ele. Sim, mas também estamos sendo guiados e não estamos sozinhos. Naquela noite, Gabriel escreveu: a terra está em parto espiritual e cada alma que sofre é um grito de nascimento. Nossa missão é acolher esses gritos, transformá-los em luz e lembrar que mesmo a sombra tem origem na luz esquecida. Capítulo 8 – Almas Antigas. Gabriel e Ana Clara descobrem conexões espirituais profundas com os moradores do Vale das Pedras. Revelações sobre vidas passadas e o papel deles como catalisadores da cura coletiva. Descobrem que o vale é um campo espiritual onde almas antigas se reencontram
para curar feridas ancestrais. Atendimentos revelam vidas passadas e laços espirituais entre os moradores. Durante uma meditação profunda, Gabriel teve uma experiência de desdobramento. Sentiu-se fora do corpo, flutuando sobre o campo dourado. Lá viu Ana Clara vestida como sacerdotisa, cercada por crianças. E ao olhar para si mesmo, viu-se como um jovem curandeiro com mãos marcadas por símbolos antigos. Elias apareceu e disse: Vocês já caminharam juntos. Em outra vida, ela te ensinou a curar. Agora é a tua vez de guiá-la. Ao voltar ao corpo, Gabriel contou tudo a Ana Clara, reforçando o propósito da missão deles em tempos de transição planetária. Os olhos dela se encheram de lágrimas de emoção e disse a ele: Sim, só confirma o que eu sempre soube. Quando te vi, senti a certeza que já te conhecia, mas não sabia de onde. Os dois faziam uma grande parceria, trabalhando juntos nos atendimentos espirituais, como dois polos de uma mesma energia. Gabriel recebia as mensagens, Ana Clara interpretava os sinais. O Vale das Pedras já não era o mesmo. A energia antes densa agora vibrava com suavidade. As árvores pareciam mais verdes, os pássaros cantavam com mais frequência e os moradores começavam a sorrir com mais naturalidade. A Casa da Luz havia se tornado um ponto de encontro, não apenas físico, mas espiritual. Gabriel e Ana Clara atendiam pessoas que chegavam em busca de consolo, orientação ou apenas silêncio. Mas algo novo começou a acontecer. Os atendimentos revelavam histórias que pareciam se entrelaçar com as deles, como se o vale estivesse despertando memórias coletivas. Dona Iraci era uma senhora de 82 anos, de fala mansa e olhos profundos. Chegou à Casa da Luz acompanhada por sua neta, dizendo que sonhava com uma floresta e um menino que a chamava de mãe. Mas eu nunca tive filhos homem, disse ela confusa. Durante o atendimento, Gabriel sentiu uma conexão imediata. Ao fechar os olhos, viu uma aldeia antiga, uma mulher curandeira e um menino correndo entre as árvores. Dona Iraci, esse menino é você. Em outra vida, e a mulher é Ana Clara. Ana Clara, ao ouvir isso, começou a chorar. Sentia que aquela senhora era parte da sua história espiritual. Eu te conheço, disse Ana Clara, segurando a mão de Iraci. Eu te amo, desde antes de saber quem você era. Dona Iraci sorriu com os olhos marejados. Então, é por isso que o meu coração sempre se acalma quando eu estou perto de vocês. A percepção era tão clara para Gabriel que o Vale das Pedras era um campo espiritual onde almas antigas se reencontravam para curar feridas ancestrais. Durante uma profunda meditação, ele teve uma visão intensa. Centenas de espíritos caminhando pelo vale, cada um carregando uma vela acesa. Elias apareceu e disse: Este lugar foi palco de dor, mas também de promessas. Vocês prometeram voltar e agora cumprem. Ao voltar da meditação, Gabriel contou para Ana Clara: Estamos vivendo o que prometemos. E cada pessoa que chega aqui é parte dessa promessa. Ela sentiu emocionada. A cada cura que acontece aqui,
reverbera além do tempo. Em alguns dias da semana, Gabriel e Ana Clara realizavam encontros semanais com os moradores, reuniões de oração, rodas de conversa, meditações guiadas. E algo extraordinário começou a acontecer. Pessoas que nunca haviam se falado começaram a compartilhar sonhos semelhantes, sensações de déjà vu, lembranças que não pertenciam a esta vida. Era como se o vale estivesse ativando uma memória espiritual coletiva. Estamos curando o passado, disse Gabriel durante uma reunião. E ao curar o passado, estamos preparando o futuro. Naquela noite, Gabriel escreveu: o tempo não é linha, é círculo. E nesse vale, os círculos se encontram. Almas antigas se reconhecem, se perdoam, se curam. Somos catalisadores de uma cura que começou antes de nós e continuará depois. A Terra está em transição e o Vale das Pedras é um dos seus portais. Capítulo 9. A transição. O tempo parecia desacelerar no Vale das Pedras. A cada semana, mais moradores se aproximavam da Casa da Luz. Alguns vinham em busca de cura, outros apenas para ouvir, mas todos, de alguma forma, sentiam que algo maior estava acontecendo. Gabriel e Ana Clara sabiam que não era apenas sobre aquele lugar. Era sobre o planeta, sobre a humanidade, sobre o momento espiritual que a Terra atravessava. Durante uma meditação conjunta, Gabriel e Ana Clara foram envolvidos por uma luz intensa. Sentiram-se levados para um plano superior, onde tudo era silêncio e vibração. Elias apareceu diante deles, mais nítido do que nunca. Seu semblante era sereno, mais firme. Filhos, a Terra está em transição. Está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. Mas essa mudança não é automática. Ela depende do despertar das consciências. Gabriel sentiu um peso suave sobre os ombros, como se recebesse uma nova responsabilidade. Vocês são semeadores. Cada alma que tocam, cada dor que acolhem, cada luz que acende, tudo isso contribui para a elevação coletiva. Mas agora é hora de expandir. Ana Clara perguntou com voz suave: expandir? Para onde? Para onde houver dor, para onde houver silêncio, para onde houver almas prontas para lembrar. Nos dias seguintes, Gabriel e Ana Clara começaram a sentir uma urgência diferente. Não era pressa, era propósito. Começaram a preparar os moradores do vale para algo maior. Ajudá-los na preparação das consciências para o despertar coletivo, para o novo ciclo da Terra, o mundo de regeneração. Criam grupos de estudos visando a orientação espiritual sobre o papel da humanidade na regeneração planetária, formando assim novos trabalhadores da luz. A Terra está mudando e somos os semeadores da nova era, diz Ana Clara. Organizaram encontros sobre espiritualidade, transição planetária, reencarnação e mediunidade. Falavam com simplicidade, mas com profundidade,
e as pessoas compreendiam. Era como se já soubessem, apenas precisassem ser lembradas. Durante um desses encontros, Gabriel disse: A Terra está em parto espiritual e nós somos as parteiras da consciência. Cada gesto de amor, cada perdão, cada coração, tudo isso é luz que ajuda a nascer um novo mundo. E a missão deles começa a se expandir para além do Vale das Pedras. A notícia da Casa da Luz começou a se espalhar. Pessoas de vilarejos vizinhos começaram a chegar. Alguns vinham a pé, outros de bicicleta, outros guiados apenas por sonhos. Gabriel e Ana Clara começaram a formar pequenos grupos de estudos e atendimento. Treinavam os moradores para que também se tornassem acolhedores, médiuns, curadores. Não estamos aqui para sermos únicos, disse Ana Clara. Estamos aqui para multiplicar. E assim o Vale das Pedras tornou-se um núcleo de regeneração, um ponto de luz em meio à transição planetária. Nesta noite, Gabriel escreveu: A transição não é sobre o fim do mundo, é sobre o início de um novo mundo. Um mundo onde o espírito é lembrado, onde a dor é acolhida, onde o amor é a linguagem comum. E aqui, nesse vale esquecido, estamos testemunhando este nascimento. Capítulo 10. Entre mundos. O Vale das Pedras havia se transformado. O que antes era um lugar esquecido, marcado por dor e silêncio, agora pulsava com vida, fé e reconexão. A Casa da Luz tornara-se um centro espiritual, onde almas se encontravam para lembrar quem eram, por que vieram e para onde estavam indo. Gabriel e Ana Clara caminhavam entre os moradores como irmãos mais velhos. Não eram líderes e nem mestres, eram facilitadores. A missão deles não era ensinar, mas despertar. E o despertar estava acontecendo. Certa tarde, enquanto organizava os seus cadernos, Gabriel sentiu que era hora de reunir tudo o que viveram. As visões, os atendimentos, os encontros, os sonhos, as dores e as curas. Tudo precisava ser compartilhado. Vamos escrever, disse ele a Ana Clara. Não para contar nossa história, mas para lembrar outras almas delas. Ela sorriu, tocando o cristal que sempre carregava. Vamos chamar de Entre Mundos, porque é isso que somos, pontes entre o que se vê e o que se sente, entre o que se vive e o que se lembra. Durante semanas escreveram juntos. O livro não era linear, era vibracional. Cada capítulo trazia uma experiência, uma reflexão, uma mensagem espiritual e, ao final, uma convocação. Se você sente que há algo além, é porque há. Se você sente que há algo dentro, é porque há. E se você sente que há algo por fazer, é porque você veio para fazer. Com o tempo, o livro começou a circular. Primeiro entre os moradores e depois entre os vilarejos vizinhos e logo por todo o país. Pessoas tomavam conhecimento do livro. Lia-o, comentava com outras pessoas sobre o que leu. Muitos começaram a visitar o vale, formar grupos de estudos, criar as suas próprias casas da luz. Com o livro que foi escrito, Gabriel e Ana tornaram-se referência espiritual
para buscadores, consolidando a missão deles, revelando o legado espiritual que deixam e reforçando a esperança de um novo ciclo para a humanidade em transição. Eles perceberam que a missão havia se multiplicado e o que começou com uma busca pessoal havia se tornado um movimento coletivo. Durante uma reunião espiritual, Elias apareceu com um semblante radiante. Vocês cumpriram, mas a missão não termina. Ela apenas muda de forma. Agora são sementes espalhadas, e cada alma que desperta é uma flor que anuncia a primavera espiritual da terra. Na última noite, antes de partirem para uma nova jornada, Gabriel e Ana Clara se sentaram sobre o céu estrelado. O vale estava em silêncio, mas vibrava com gratidão. Você acha que estamos prontos para o próximo passo? Perguntou Gabriel. Acho que nunca estaremos prontos, mas sempre estaremos dispostos, respondeu Ana Clara. Eles se deram as mãos, não como casal, nem como parceiros, mas como almas que se reconhecem além do tempo. Gabriel, olhando o horizonte, sentindo que a sua missão está apenas começando, diz: Entre mundos encontramos o nosso, e agora vamos ajudar outros a encontrar o deles. A missão continua, agora multiplicada. Epílogo. A jornada de Gabriel é de muitos. Em tempos de transição, cada alma desperta é uma chama que ilumina o caminho coletivo. Que possamos reconhecer nossa missão, ouvir os chamados do Espírito e caminhar com fé entre os mundos. Anos se passaram. Gabriel tornou-se um médium respeitado, escritor espiritual e orientador de almas. Ana Clara fundou um espaço de acolhimento para mulheres em sofrimento. Juntos escreveram um livro chamado Entre Mundos, onde narravam suas experiências, encontros e aprendizados. Na última página, Gabriel escreveu: Não somos deste mundo, mas estamos nele por amor. Cada dor que acolhemos, cada alma que tocamos, é um passo de volta ao lar espiritual. A Terra continua sua transição. As dores ainda existem, mas agora são compreendidas como parte do processo. Os semeadores estão por toda parte, silenciosos, discretos, mas poderosos. Gabriel e Ana Clara são apenas dois entre muitos. E este livro é apenas uma lembrança de que todos nós viemos com uma missão e que, ao lembrar quem somos, ajudamos o mundo a lembrar o que pode ser. Portanto, meus queridos irmãos, a Terra está em parto espiritual e cada alma que sofre é um grito de nascimento. Nossa missão é acolher esses gritos, transformá-los em luz e lembrar que mesmo a sombra tem origem na luz esquecida. A transição não é sobre o fim do mundo, é sobre o início de um novo mundo. Um mundo onde o espírito é lembrado, onde a dor é acolhida, onde o amor é a linguagem comum. Por séculos, a humanidade caminhou sobre o véu do esquecimento. O espírito, essência divina que habita em cada ser, foi relegado ao segundo plano, sufocado pelas urgências da matéria, pelas dores da sobrevivência, pelas ilusões do poder e da separação. Mas agora, algo está mudando, e não é o fim, é o começo. A transição planetária é um processo profundo e silencioso.
Não se trata de catástrofes, destruição ou punição. Trata-se de despertar. A Terra, como escola espiritual, está elevando a sua frequência. Está deixando de ser um mundo de provas e expiações, onde a dor é ferramenta de aprendizado, para se tornar um planeta de regeneração, onde o amor será a base das relações humanas. Neste novo mundo, o espírito será lembrado, não como crença, mas como realidade. As pessoas começarão a sentir que são mais do que o corpo, mais do que o nome, mais do que a história. Sentirão que são consciências, luz, presença. E essa lembrança mudará tudo: a forma de viver, de se relacionar, de cuidar do planeta e um dos outros. A dor será acolhida, não como castigo, mas como convite. A dor deixará de ser negada ou escondida. Será vista como portal de cura, como sinal de que algo precisa ser olhado com amor. As pessoas aprenderão a ouvir a dor do outro sem julgamento, a oferecer presença em vez de conselhos, a transformar sofrimento em sabedoria. O amor será a linguagem comum, não o amor romântico, condicionado ou possessivo, mas o amor universal que reconhece o divino em cada ser. O amor que acolhe, que respeita, que liberta. Nesse novo mundo, o amor será a base da educação, da política, da ciência, da espiritualidade. Será o fio que une tudo. O papel de cada um. A transição não é um evento externo, é um processo interno. Cada pessoa que desperta, que escolhe a paz, que perdoa, que serve, que ora, que medita, que escuta, está ajudando a construir esse novo mundo. Alguns vieram com missões específicas, como Gabriel e Ana Clara. Outros vieram para aprender, para curar, para testemunhar, mas todos vieram com propósito. Ninguém está aqui por acaso. Entre mundos encontramos o nosso, e agora vamos ajudar outros a encontrar o deles. Vivemos entre os mundos, entre o visível e o invisível, entre o que fomos e o que estamos nos tornando, entre o mundo que conhecemos, marcado por dor, pressa e esquecimento, e o mundo que está nascendo, onde o espírito é lembrado, a dor é acolhida e o amor é a linguagem comum. Gabriel e Ana Clara encontraram o deles. Não um lugar físico, mas um estado de consciência, um espaço interno onde missão e memória se reencontram, onde o servir é natural e o caminhar é guiado pela luz. Mas esse encontro não é exclusivo, é um convite. Cada alma encarnada nesse tempo carrega uma semente, uma lembrança, uma missão. E o papel de quem já despertou não é convencer, é inspirar. Não é ensinar, é lembrar. Não é salvar, é caminhar junto. A transição planetária não será feita por grandes eventos, mas por pequenos despertares, por gestos simples, por corações que se abrem, por almas que entre mundos escolhem ser pontes. Se você encontrou seu mundo, mesmo que em fragmentos, ajude outros a encontrar o deles. Com escuta, com presença, com amor, porque no fim todos viemos do mesmo lugar e todos estamos voltando para ele, o mundo interior, o vazio existencial como sinal de missão,
O despertar espiritual como reencontro com a essência. Exemplos de pessoas que vivem entre mundos, os médiuns, os curadores, aconselhadores, o silêncio que fala. Vivemos em um mundo barulhento, mas há um tipo de silêncio que grita dentro de nós. É o silêncio do vazio existencial. Aquele sentimento de que falta algo, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Muitas pessoas carregam esse vazio sem saber que ele é, na verdade, um sinal, um chamado, uma lembrança. Esse vazio não é doença, é missão. O vazio existencial como sinal de missão. Desde cedo, algumas pessoas sentem que não pertencem, que há algo errado com o mundo ou com elas. Sentem uma saudade que não tem nome, uma inquietação que não se explica. E muitas vezes tentam preencher esse vazio com distrações, consumo, relacionamentos, trabalho, mas nada resolve. Isso acontece porque o vazio não é da matéria, é do espírito. Esse sentimento é comum entre almas que vieram com missão, espíritos que aceitaram encarnar em tempos de transição para ajudar no despertar coletivo. Eles carregam uma memória espiritual que, mesmo adormecida, pulsa. E quando essa memória começa a emergir, o vazio se transforma em busca. O despertar espiritual como reencontro com a essência. O despertar espiritual não é um evento mágico, é um processo. Ele começa quando a pessoa para de fugir do vazio e começa a escutá-lo. Quando ela percebe que o que falta não está fora, está dentro. Esses reencontros com a essência podem acontecer de várias formas. Através de um livro que toca profundamente, por meio de um sonho revelador, após uma perda que abre espaço para reflexão, ou simplesmente por uma sensação de que há algo mais. Quando o despertar acontece, a pessoa começa a lembrar que é espírito, que tem propósito, que veio para servir, e essa lembrança muda tudo, muda a forma de viver, de se relacionar, de trabalhar, de existir. Exemplos de pessoas que vivem entre mundos. Há muitas pessoas que vivem entre mundos. Elas caminham entre o físico e o espiritual, entre o visível e o invisível. São médiuns, curadores, acolhedores, terapeutas, professores, mães, voluntários, gente comum com missões extraordinárias. Os médiuns que recebem mensagens, mas também acolhem com o olhar. Curadores que usam as mãos, palavras ou a presença para aliviar as dores. Acolhedores que escutam sem julgar, que abraçam sem perguntar, que oram sem esperar retorno. Essas pessoas não são perfeitas, mas são conscientes, sabem que vieram para algo maior. E mesmo quando não sabem exatamente o que fazer, fazem o que podem, com amor. Gabriel e Ana Clara, por exemplo, são personagens que representam essas almas. Eles vivem entre mundos, sentem o chamado, escolhem responder. Conclusão: o mundo interior é o ponto de partida. O mundo está mudando, mas as mudanças começam dentro. O mundo interior é o ponto de partida da missão espiritual. E o vazio que muitos sentem é, na verdade, o convite para voltar para casa, para dentro de si. Se você sente esse vazio, essa saudade, essa inquietação, talvez seja porque você também vive entre mundos.
e talvez esteja na hora de lembrar quem você é. O papel da sua alma é ajudar outras a encontrar o delas, não com palavras cheias de opiniões, mas com a sua presença. Não trazem respostas prontas, mas dedicando-se a escutar o outro, sem pressa, mas com amor. A Terra está mudando e você é parte dessa mudança. Cada gesto seu é uma semente, cada olhar seu é uma ponte, cada oração sua é uma luz. O despertar da missão, a missão coletiva e multiplicadores de consciências. Eles se conectam diretamente ao tema da transição planetária e ao papel de cada alma despertada nesse processo. A missão coletiva. A Terra está mudando, passando por um processo profundo de transformação. Não é apenas uma mudança climática, política ou tecnológica. É uma mudança vibracional, um salto de consciência. Estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações, onde a dor é o principal instrumento de aprendizado, para nos tornarmos um planeta de regeneração, onde o amor será a base das relações humanas. Mas essa transição não acontece sozinha. Ela depende de nós. A missão não é de poucos, é de todos. Durante muito tempo acreditamos que apenas alguns tinham missão espiritual. Os médiuns, os líderes religiosos, os curadores. Mas a verdade é que todos têm missão. Todos vieram com um propósito. E nesse momento da história da humanidade, esse propósito está sendo ativado. A missão coletiva é o despertar da consciência planetária. É o reconhecimento de que estamos todos conectados, que o sofrimento de um afeta todo e que a cura de um beneficia o coletivo. Cada pessoa que desperta, que escolhe agir com mais compaixão, que perdoa, que serve, que ora, está contribuindo para a elevação vibracional da Terra. A dor coletiva como catalisador. A dor que vemos no mundo, as guerras, as injustiças, as doenças, os desequilíbrios, não é sinal de fracasso, é sinal de transição. É o parto espiritual da humanidade. É como todo parto envolve contrações, rupturas, sangue e renascimento. A missão coletiva é acolher essa dor com consciência, não com medo, não com julgamento, mas com presença. O papel dos despertos. Se você está ouvindo isso, lendo isso, sentindo isso, é porque você já despertou ou está despertando. E isso significa que você tem um papel. Você é parte da missão coletiva. Não importa a sua profissão, a sua idade, a sua história. O que importa é a sua disposição de servir à luz. Multiplicadores de consciência. O despertar é contagioso. A consciência desperta é como uma vela acesa. Quando se aproxima de outra vela, não se apaga, multiplica a luz. Multiplicadores de consciência são pessoas que, ao lembrar quem são, ajudam outras a lembrar também. Não com discursos, mas com presença, com exemplos, com coerência. Eles não impõem, inspiram, não convencem, tocam, não se colocam acima, estendem a mão. Como multiplicar a consciência? Escutando com o coração. A escuta verdadeira é uma forma de cura. Quando você escuta alguém com presença, sem julgamento, você já está multiplicando a luz, acolhendo a dor do outro. Não é preciso resolver, basta estar,
Acolher é dizer: você não está só. Servindo com simplicidade, um gesto, uma palavra, uma oração, tudo isso é serviço espiritual quando feito com amor, cuidando da própria vibração. Multiplicadores de consciência sabem que o seu campo energético é a sua principal ferramenta. Por isso, oram, meditam, se limpam, se fortalecem, sendo coerentes. Falam com o exemplo, vivem o que acreditam e, quando erram, reconhecem e recomeçam. O mundo precisa de você desperto. A regeneração da Terra não virá de fora, virá de dentro de cada ser humano que escolhe lembrar quem é. E quando muitos despertam, o mundo muda, porque o mundo é reflexo da consciência coletiva. Conclusão: você é ponte. Você é ponte entre mundos, entre o que fomos e o que podemos ser, entre o medo e a fé, entre a dor e a cura, entre o esquecimento e a lembrança. E se você encontrou o seu mundo interior, agora é hora de ajudar outros a encontrar o deles. As missões em harmonia, um chamado à consciência. Cada um tem a sua missão nessa transição planetária. Coloque a sua em ação e dê espaço a outro de colocar a dele em ação, sem querer sobrepor a sua opinião na missão do outro. A transição planetária é uma sinfonia de almas. Cada espírito encarnado nesse momento carrega uma nota única, uma vibração específica, uma missão sagrada. Alguns vieram para curar, outros para ensinar, outros para acolher, outros para transformar sistemas, tocar consciências, proteger a natureza, cuidar dos invisíveis. Nenhuma missão é maior ou menor. Todas são parte de um mesmo plano, a elevação da Terra para um novo ciclo de consciência. Mas para que essa sinfonia aconteça, é preciso respeito, é preciso saber que o outro também está em missão, mesmo que a sua forma de servir seja diferente da nossa. É preciso confiar que o plano divino é amplo, inteligente e amoroso, e que cada peça está onde precisa estar. Quando tentamos impor a nossa visão sobre a missão do outro, criamos ruído. Desalinhamos a harmonia e esquecemos que o amor verdadeiro não controla, ele liberta. Colocar a própria missão em ação é um ato de coragem, mas permitir que o outro coloque a dele é um ato de sabedoria. Se você já despertou, sirva com humildade. Se você já compreendeu, ensine com ternura. Se você já caminha, estenda a mão, mas não empurre. Porque no novo mundo que está nascendo, a cooperação substituirá a competição. A escuta substituirá o julgamento e o respeito vibracional será a base das relações espirituais. Isso é uma reflexão sobre a humildade espiritual, respeito vibracional e cooperação consciente. As missões que se reconhecem. Cada alma tem o seu caminho, cada passo sua razão. Na grande dança da vida ninguém caminha em vão. Há quem cure com silêncio, há quem ensine com o olhar, há quem ore em segredo e faça o mundo despertar. Não há missão pequena, não há missão maior, há apenas o chamado que pulsa dentro e fora. Cumpre e atua com coragem, com amor e devoção, mas deixa que o outro floresça na sua própria missão. Não sobrepõe a tua voz à voz que vem do coração. A missão é como um rio, cada um tem a sua direção. E quando todas se encontram sem disputa ou imposição, a terra se torna templo e o mundo regeneração. Façamos uma oração a todas as missões. Senhor da vida,
que nos envia à Terra com propósitos sagrados. Ajuda-nos a lembrar a missão que pulsa em nossa alma. Que eu cumpra o que eu vim fazer com humildade, coragem e amor. Que eu não me distraia com comparações, nem me perca tentando controlar o caminho do outro. Que eu reconheça que cada ser tem a sua missão e que todas são partes de um plano maior. Que eu não sobreponha minha opinião à sabedoria que o outro carrega em silêncio. Que eu sirva com presença, que eu acolha com respeito, que eu inspire com exemplo. E que juntos possamos construir um mundo novo que já nasce em nós. Assim seja. Portanto, meus amigos e irmãos, que a sua luz siga firme e que a sua missão floresça com beleza e propósito. E assim será.